Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o meu ponto de vista do que eu acredito que pode acontecer num cenário de eleição em 2022 entre o Bolsonaro e o Lula. O que eu imagino que possa acontecer nessa concorrência entre os dois? Basicamente, todo mundo aqui sabe que a esquerda ela não vota de acordo com a proposta do político, o que eles acreditam que seja bom para o país, etc. Eles vão votar de acordo com a ideologia. Exatamente por esse tipo de pensamento que o Lula ele ainda tem muitos eleitores que são fiéis a ele. Se você não acredita nisso, basta você lembrar de como que foi a eleição em 2018 entre o Bolsonaro e o Haddad. Embora o Haddad fosse um cara que não tivesse popularidade, ele teve uma relevância muito forte no segundo turno e foi uma eleição muito dura, foi muito párea essa eleição. Foi difícil de bater o Haddad. Para você entender quem é o eleitor do Bolsonaro, a gente precisa lembrar o que a gente estava pensando naquela época. Eu vou me incluir nesse pacote porque eu fui um eleitor do Bolsonaro. Naquela época, eu me lembro muito bem que a gente falava que a gente não queria ter um político de estimação, que a gente queria colocar a casa em ordem, que a gente queria uma limpeza na política brasileira. O Bolsonaro, eu queria o Bolsonaro eleito exatamente para abordar essa pauta. E infelizmente eu me decepcionei pessoalmente com isso. Algumas pessoas ainda continuam apoiando o Bolsonaro. E eu comecei a me decepcionar com o Bolsonaro, e uma grande parte dos apoiadores do Bolsonaro acabaram deixando ele exatamente quando começou a melar a CPI da Lava Toga. Foi quando a gente começou a ver que todo aquele projeto estava indo por água abaixo e o Bolsonaro começou a perder a credibilidade dele. Agora, a gente tem que lembrar que o Lula ele tem o eleitorado dele, que é fiel, independente do que ele faz. Esquerdista não critica o governo dele. A gente, como a gente não tem política de estimação, a gente acaba criticando. E o Bolsonaro acabou perdendo muito desse apoio que ele tinha. Por esse motivo, para mim fica muito claro que uma concorrência com o Lula em 2022 vai ser uma concorrência muito pesada para o Bolsonaro. Vai ser difícil para o Bolsonaro conseguir bater no Lula. E a probabilidade, querendo ou não, acaba sendo muito maior para o Lula, infelizmente, ser eleito. A minha opinião pessoal é que eu tô cansado de viver num país onde a gente só tem duas opções para votar e as duas opções são péssimas. A gente precisa ter mais opções, a gente precisa de uma terceira opção de quem votar. E você? O que você acha sobre isso? Você acha que o Lula vai ganhar em 2022 ou você acha que o Bolsonaro vai ganhar? Você acha que o Bolsonaro tem mais chance em cima do Lula? Me explica qual que é o seu pensamento, qual que é a sua lógica. Deixa um comentário aqui embaixo, me explica, que eu estou interessado em saber o que as pessoas pensam sobre esses diferentes cenários. Você acredita que pode ter uma terceira opção? Se tivesse uma terceira opção, você acha que essa terceira opção tem força o suficiente para bater tanto no Bolsonaro quanto no Lula? Porque não adianta a gente bater no Bolsonaro e acabar entrando o Lula. Mas também o Bolsonaro não é o suficiente. A gente precisa de uma opção que vai ser viável para o Brasil. Me deixa um comentário aqui embaixo e me fala o que você acredita, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima. Grande abraço.